Bom dia, pessoal. Aqui é mais uma série que eu estou gravando sobre lei de licitações e contratos. Bom, eu tive alguns problemas no meu canal que eu abri recentemente e eles não liberaram a opção de fazer lives ao vivo direto no YouTube. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar os vídeos aqui no meu celular, vou gravar em partes e vou postar no meu YouTube as partes desse vídeo, né? Então, cada vídeo terá em torno de 10 minutos, para não ficar muito longo, e aí vão ter várias partes e eu vou colocar dentro de uma playlist, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os critérios de julgamento na hora de você fazer uma licitação. O que são os critérios de julgamento? É a forma como a licitação será julgada. A gente viu que o julgamento da licitação é um julgamento pautado na objetividade, certo? E a gente não pode confundir modalidade de licitação com critérios de julgamento. Cada modalidade de licitação foi feita para uma situação específica. E para cada situação específica que engloba essa modalidade de licitação, você vai ter um critério de julgamento, ok? Então, o artigo 33, ele fala de 6 critérios de julgamento. Lembrando o seguinte, que a lei de licitações, ela criou mais uma modalidade de licitação, que no caso é o diálogo competitivo, né? E vamos falar agora dos critérios. Quais são eles? Nós temos o menor preço, o maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico. Lembrando que a melhor técnica ou conteúdo artístico é muito usado na modalidade concurso. Técnica e preço, maior lance no caso da modalidade leilão e maior retorno econômico. O maior retorno econômico é usado principalmente nos contratos de eficiência, que são abordados no artigo 6º da Lei de Licitações. Então, vamos mais uma vez, quais são os 6 critérios? Lembra? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Então, você lembra, sei lá, da Ivete Sangalo, conteúdo artístico, né? Então, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, e maior retorno econômico. Vou repetir mais uma vez para a gente gravar isso, porque o aprendizado ele vem da repetição. Então, novamente, quais são os 6 critérios de julgamento? Nós temos o menor preço, maior desconto é usado no pregão, melhor técnica ou conteúdo artístico. Temos também técnica e preço, temos maior retorno econômico e temos também maior lance no caso do leilão, ok? Esses são 6 critérios de julgamento. O julgamento por menor preço ou maior desconto, que são os 2 primeiros do artigo 33, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. O que acontece, pessoal? Sempre que houver uma contratação através de licitação, a administração pública ela vai tentar obter o menor dispêndio com aquela contratação. Então, quanto é mais vantajosa, né? Quanto maior retorno econômico você tiver utilizando menos recursos financeiros possíveis, melhor para a administração dentro dessa contratação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida,
poderão ser considerados para definição de menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Então, alguns critérios são considerados como menor dispêndio, né? Para essa aferição do menor dispêndio. Quais são esses critérios? A manutenção, a utilização, a reposição, a depreciação, o impacto ambiental do objeto licitado e outros fatores que vinculem o ciclo de vida do objeto. O julgamento por maior desconto, que eu não tenho certeza, tá? Mas é quase certeza, é usado no pregão, né? Então, o critério de julgamento maior desconto terá como referência o preço global fixado na licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Então, isso é importante que vocês anotem, tá? Porque é uma informação muito importante, né? Que o critério de julgamento maior desconto, ele vai levar em consideração que ele vai ter como referência, né, o preço global. Se falar preço unitário, tá errado. Então, maior desconto leva em consideração o preço global da contratação, né? E o desconto será estendido, né? Então, dentro do maior desconto, o desconto será estendido aos termos aditivos, ok? Ok. Vamos para o artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio e a remuneração que será atribuída aos vencedores. Lembrando que na modalidade de concurso existe um prêmio ou uma remuneração que será concedida aos vencedores, e esse prêmio e essa remuneração estão previstas no edital de licitação. O critério de julgamento, que no caso é a melhor técnica ou conteúdo artístico, poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. É importante que você anote isso também. Trabalhos que envolvam natureza técnica, científica ou artística utilizam o critério melhor técnica ou conteúdo artístico. Tranquilo até aqui? Vamos lá. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, nas notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Gente, é um pouco complexo eu explicar isso aqui para vocês, mas no critério de julgamento técnica e preço, existe uma pontuação, certo? Para cada proposta de licitação existe uma pontuação. E nesse critério de julgamento técnica e preço, ele vai levar em consideração a pontuação obtida a partir de uma ponderação, e essa ponderação é um critério matemático que eles usam, tá? Para você ver qual dessas propostas será a utilizada dentro da licitação. Então, é sempre lembrar, ok? Que o critério de julgamento técnica e preço leva em consideração pontuação, e a pontuação ela é obtida a partir de uma ponderação, a partir de uma técnica matemática,
ok? O critério de julgamento de que estabeleça o caput desse artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração. Vamos ler novamente que esse inciso é um pouco complexo. O critério de julgamento, no caso técnica e preço, será escolhido quando o estudo técnico preliminar antecede o anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração. Então, é o seguinte, o critério de julgamento técnica e preço vai ser adotado quando ele for relevante para as finalidades pretendidas pela administração. É basicamente isso que esse parágrafo quer dizer. E ele será utilizado, a técnica e preço será utilizado nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Então, vamos anotar isso, é importante. O critério de julgamento técnica e preço preferencialmente pode ser utilizado. Cuidado com isso em provas, porque eles colocam exclusivamente, mas no caso é preferencialmente. Então, essa técnica vai ser preferencialmente usada. Para quais serviços? Para serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Então, para serviços de tecnologia sofisticada, técnica e preço também pode ser utilizada, tá? Então, serviços que envolvem tecnologia sofisticada. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Então, bens e serviços comuns de tecnologia e de comunicação, não. Precisa ser serviços e bens especiais de tecnologia e de informação. A gente viu que a tecnologia vai ser utilizada para o critério técnica e preço, né? Então, bens, né? Bens e serviços especiais de tecnologia da informação, né? TI, e de comunicação. Beleza. Obras e serviços especiais de engenharia. Obras e serviços especiais de engenharia. Beleza. Então, a gente tem a técnica e preço utilizada para essas questões. Vamos relembrar? Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, bens e serviços especiais de TI, tecnologia da informação ou comunicação,
Obras e serviços especiais de engenharia. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Lembra, gente, que dentro do edital de licitação, os critérios, eles vão ser sempre aferidos objetivamente, ok? Se falar lá na prova que é subjetivamente, marca errado, porque os critérios sempre serão objetivos. Então, técnica e preço também vai ser utilizada para objetos que tenham soluções específicas e alternativas e variações de execução. Então, caiu lá na sua prova variação de execução ou soluções alternativas, é caso de técnica e preço, tá? Então, quando o objeto da licitação admitir, né, soluções específicas e variação na execução. Ok. Vamos terminar o artigo 36, ok? E aí eu encerro aqui a primeira parte do vídeo. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas, lembra, técnica e preço utiliza muito a ponderação, ok? Técnica e preço utiliza muito a ponderação. Dentro da ponderação, a gente vai ter vários critérios de pontuação, certo? No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas. Já falamos sobre isso. E em seguida, as propostas de preço. Então, primeiro é avaliada as propostas de técnica e segundo é avaliada as propostas de preço. Então, primeiro, nós vamos avaliar as propostas de técnica e depois nós vamos avaliar as propostas de preço, beleza? Apresentadas pelos licitantes na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Então, no caso das propostas de técnica, a proporção máxima que é admitida é de até 70% de valoração. Então, a proposta máxima, né? A proporção máxima nas propostas de técnica é de até 70% da valoração. Ok? Se falar assim, em relação às propostas de preço, a proporção máxima é até 70% da valoração. Errado. Essa proporção máxima de até 70% da valoração é para as propostas de técnica, ok? Não confundir, não cair nessas pegadinhas, tá certo? Então, de técnica, proporção máxima até 70%. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica e em regulamento. Ok, então desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Então vamos lá, se falar na prova sobre desempenho pretérito,
na execução de contratos com a administração pública, a gente considera a pontuação técnica e não a pontuação de preço, ok? Então, desempenho, pretérito na execução do contrato com a administração pública, considera o quê? Considera a pontuação técnica. Então, sempre vamos lembrar as palavras-chave: pretérito, pontuação técnica, ok? Pretérito, técnica. Não é pontuação de preço, é pontuação técnica. Bom, pessoal, último parágrafo para a gente encerrar o vídeo. O desempenho pretérito na execução... Não, isso aqui eu já falei. Já encerramos, então. Encerramos, né? Vamos dar continuidade no próximo vídeo com a leitura do artigo 37. Te espero lá.